sede do antigo sítio Pacaembu. O bairro hoje de Pacaembu foi sede de muitas chácaras, né? E se plantavam muitos chás, né? Desde o século XVI. O bairro, na verdade, significa Pacaembu, na linguagem indígena, significa terras alagadas, ou para alguns outros historiadores, Rio das Pacas, né? Que faz justamente menção a um antigo riacho que passava aqui pela que é hoje a Avenida Pacaembu. Né? O bairro é um bairro nobre de São Paulo e guarda aí vários espaços culturais, como a Casa Modernista, como a Casa Buarque de Holanda, né? Enfim, vários espaços culturais para você apreciar. Mas, na verdade, ele cedia, né, o grande estádio, né, do Pacaembu, palco de grandes shows e de grandes partidas. Né? Vários moradores passaram por aqui, né, como Denner, o estilista, como Guilherme de Almeida, né, que mantém a sua casa até hoje, né, como espaço cultural, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros personalidades, né, da história e da sociedade paulistana. O bairro, então, hoje, ele tem 11 mil habitantes, na verdade, e ele começa a se estabelecer como bairro a partir de 1926. Né? E hoje, então, ele é um dos lugares, um metro quadrado bastante caro da cidade e uma área de bastante tranquilidade. Né? Apesar do trânsito, né, que movimenta a cidade, é um bairro bastante tranquilo. E a nossa vedete é, obviamente, o Museu do Futebol. Vamos falar do Museu de Futebol, vamos falar da história do futebol através do estádio Paulo Machado de Carvalho. Né? Esse nome tão consagrado na história do futebol brasileiro, empresário, advogado e fundador da Rádio e TV Record, que foi o grande incentivador das Copas, né, do mundo em função da delegação brasileira. Então hoje o nosso foco é o bairro do Pacaembu. Venham com a gente conhecer um pouco dos segredos desse bairro. Um dos portais de entrada dos templos de futebol em São Paulo é a famosa Praça Charles Miller, aqui no bairro do Pacaembu. E leva esse nome, obviamente, em função da homenagem, né, ao grande pai do futebol, quem introduziu, na verdade, o futebol no Brasil. Charles Miller nasceu em 1874, descendente de pais de origem inglesa, e nasceu na cidade de São Paulo. Ele é paulistano e era um apaixonado pelo futebol. Aos 10 anos, ele foi estudar na Europa, na própria Inglaterra, e lá aprendeu futebol, se aperfeiçoou, estudou as normas do futebol, não só de futebol, mas de cricket também e rugby, e trouxe, depois de 20 anos, voltou ao Brasil e trouxe na sua bagagem a bola, né, e uniformes e chuteiras. E aqui ele resolveu intensificar os seus ensinamentos de futebol. Muitos historiadores acreditam que ele realmente não seja considerado o precursor do futebol no Brasil, porque já em 1878 já se jogava futebol na frente do antigo Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, através de marinheiros, né, que estavam em trânsito pelo Brasil. Porém, ele, na verdade, introduziu as normas. Né? O futebol organizado foi trazido exatamente pelo Charles Miller. Né? E essa praça, então, leva o nome dele, aqui no coração do bairro do Pacaembu, onde está, então, instalado o Estádio Paulo Machado de Carvalho, né? Um dos estádios de grande renome no passado do Brasil. Em 1935, a empresa inglesa City São Paulo cedeu à Prefeitura de São Paulo um terreno de 75 mil metros quadrados para que fosse feito aqui um estádio de futebol, né? O chamado Estádio do Pacaembu. Em 27 de abril de 1940, ele foi inaugurado com toda a pompa, né? Com a presença, inclusive, do presidente da República, Getúlio Vargas, na época, né? E um público aproximado de 50 mil pessoas. Né? Um grande evento para o que seria o maior estádio da América do Sul. E assim ele foi consagrado. Né? O primeiro jogo aconteceu entre o Palestra Itália e o Coritiba, né? Vencendo o Palestra por 6-2.
O estádio ele foi tombado pelo Condefat em 1998 por apresentar linhas de Art Deco, né, características no período da sua construção. E aqui ele abrigou muitos eventos, né, além das partidas de futebol, ele tem um conjunto poliesportivo de natação, de vários esportes, para uso da população. Assim como outros eventos artísticos que aconteceram, grandes shows aconteceram por aqui, a apresentação do Balé de Bolshoi se apresentou aqui, a Orquestra de Berlim. Então vários eventos acabaram acontecendo e isso virou um grande palco para a cidade de São Paulo, né? Hoje ele já não é mais o maior estádio, obviamente, da América do Sul, foi privatizado e nele foi instalado, então, em 2008, o Museu do Futebol, que é onde nós vamos visitar e conhecer um pouco da sua história. Venham com a gente. O Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008, com uma proposta completamente diferenciada. Abrigado sob as arquibancadas do estádio do Pacaembu, ele tem uma versão completamente diferente, museológica, né? Onde a tecnologia e a interação é que comanda o acervo, né? E o entrosamento entre o visitante e o espaço visitado. Contando a história do futebol no Brasil, a partir dos fatos históricos acontecidos no país, do ponto de vista econômico, social, político, né? O museu tem 15 salas temáticas que envolvem, então, todo esse conteúdo, onde você pode interagir com a própria peça, com o próprio acervo, descobrindo, né, fatos inéditos a partir do futebol, né? O futebol, na verdade, na visão, né, no plano museológico do Museu do Futebol, ele é visto como algo que tem um contexto histórico e cultural inserido na alma do brasileiro, né? E por isso ele é todo concebido a partir dessa visão, né? Então nós vamos ver coisas bastante interessantes ao longo desse passeio virtual e vamos interagir com esses espaços. Sejam bem-vindos ao Museu do Futebol. Você agora vai conhecer os heróis que construíram a história do futebol brasileiro. Eu me orgulho de ser um deles. Você também vai se orgulhar. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Passando então pela sala da grande área, onde estão as flâmulas, e posteriormente pelas boas-vindas do Rei Pelé, nós vamos adentrar agora uma outra sala chamada de Sala de Anjos Barrocos, onde os grandes ídolos, os craques do futebol brasileiro, estão quase que pendurados, né, numa demonstração de como se fossem realmente anjos que fizeram parte da história do futebol no Brasil. E depois, logo na sequência, a sala da rádio e a sala que mostra a interação entre os locutores de futebol no Brasil. Venham comigo. E assistiu todos os jogos do Brasil na Copa 70, preto e branco, não era cores, isso lá em casa. E nós assistimos esse jogo. E a Na
Na sala Origens do Museu do Futebol, você vai encontrar uma evolução histórica do futebol no sangue brasileiro, contracenado com os fatos históricos que aconteceram no país, inclusive a questão da raça, né, no futebol brasileiro e os preconceitos que aconteceram ao longo dos anos. Então, você vai encontrar várias imagens políticas, sociais, religiosas, enfim, que fazem menção e posicionam o futebol como um centro, né, de vida do próprio brasileiro. Então, você vai encontrar várias imagens aqui, muito interessantes. Vale a pena a gente conhecer. E eu gostaria também de convidar vocês agora para a próxima sala, que chama Exaltação. Uma sala interativa onde você percorre as entranhas do estádio do Pacaembu, como se estivesse entrando numa caverna. Aqui você vai sentir no meio da torcida, né, uma vibração imensa, com efeitos especiais, para que você se sinta realmente no meio da torcida de um estádio, no meio da galera. E isso você só pode sentir estando aqui presencialmente. Não deixe de visitar a sala Exaltação. Você vai sentir realmente essa vida, né? Esse sangue forte do futebol brasileiro. E esse é o espaço chamado Copas, né? Um lugar que realça exatamente todas as Copas do mundo, são 20 Copas, né? E o Brasil sempre participou de todas elas, né? Tendo sido campeão em 5 delas, né? Então nós vamos encontrar a ligação do futebol com tudo o que acontecia no mundo no momento dessas Copas, né? Aspectos curiosos, né? Fotos e imagens de personalidades bastante interessantes para a época do mundo político, eventos que aconteciam naquele período, né? Comemorações, estadistas brasileiros, né? Enfim, uma infinidade de elementos que vão enriquecer a história do futebol e também proporcionar a você um conhecimento geral da evolução do homem a partir do esporte, né? E do contexto geral, né? Então, uma sala bastante viva, com bastante movimentação e muitas imagens. Vale a pena andar por aqui e conhecer um pouquinho da história do Brasil e a história do futebol. Esta sala homenageia 2 craques do futebol brasileiro, Pelé e Garrincha, né? Mostrando através de imagens lances interessantes que fizeram ao longo das suas carreiras, né? Grandes jogadas, aqui o Pelé e nesse outro painel o Garrincha, né? O menino das pernas tortas que tinham jogadas sensacionais e que marcaram época no futebol brasileiro, que jogando juntos pelo mesmo time nunca perderam, né? Se tornaram conhecidos internacionalmente e fizeram nome no futebol brasileiro. Nesta sala chamada Números e Curiosidades, nós vamos encontrar várias placas, colocações, frases engraçadas e técnicas, né, do futebol. Então, coisas bastante interessantes, né, que normalmente a gente acaba não pesquisando e não conhecendo. Por exemplo, o maior artilheiro, sem dúvida, sempre foi o Pelé, com 1.282 gols marcados, né? A maior goleada do futebol brasileiro, né, o Botafogo e Mangueira. Olha só, gente, 24-0. Existe um placar como esse, 24-0, que foi no Campeonato Carioca em 1909. E outros detalhes e curiosidades que a gente vai encontrar também. O maior público, né, do Campeonato Brasileiro, de 155.523 pessoas, né, entre Flamengo e Santos, em 1983. E vai por aí, você vai encontrar várias curiosidades, né? O maior número de gols para os dois lados, olha aqui, 7-6 entre Santos e Palmeiras, né? Essas e outras tantas curiosidades você vai encontrar nesta sala, né, com os recordes e também vários destaques sobre o futebol brasileiro. Outro destaque aqui do Museu do Futebol é esta sala, né?
que fala exatamente sobre o papel da mulher no jogo de futebol, até então proibido, né, e que hoje, na verdade, acaba sendo aí destaque, né, de grandes jogadoras, né. Então nós vamos encontrar, a partir de 2015, o Museu do Futebol acabou aderindo exatamente a isso e colocou esses painéis com o QR Code, onde você pode acessar um pouco e conhecer um pouco da história, né, das mulheres no futebol brasileiro, né. É uma iniciativa bastante interessante que mostra que realmente o mundo tem se transformado, tem mudado, né. Além desse espaço que fala do futebol feminino, pioneiras, jogo bonito, clubes e campeonatos, né. Vale a pena dar uma estacionada aqui e conhecer um pouco deste lado feminino do futebol. O Museu do Futebol, então, não é só um espaço de exposição para as pessoas apreciarem. Ele é um espaço de pesquisa e o único no gênero em pesquisa específica sobre futebol. Tanto que foi criado em 2013 o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que abriga bibliotecas, estudos, pesquisas, mídias, né? Um trabalho bastante interessante feito por profissionais especializados, né? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pesquisa que você queira fazer sobre a história do futebol, alguma curiosidade, aqui você tem todas essas informações. Depois desse percurso envolvente e emocionante pela história do futebol e pela história do Brasil, você pode passar pela loja de lembranças, né, de futebol, que você vai encontrar camisas e vários outros elementos ligados ao futebol, e terminar aqui no Bubu Restaurante, onde você pode se deliciar com esses lanches tradicionais de torcedores comuns depois de uma partida de futebol, né? Lagarto fatiado, né? A carne louca ou o pernil, né? São os lanches típicos de torcedores, né? Isso em termos de Brasil. E, obviamente, além de outros pratos que são sugeridos aqui pelo restaurante. Segundo José Lins do Rego, o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. E é dessa forma que a gente convida você a vir conhecer, a vir se emocionar com o acervo do Museu do Futebol, aqui na Praça Charles Miller, sem número, no bairro do Pacaembu. Você não pode deixar de viver essa emoção, né, e sentir realmente a importância que o futebol tem na história do Brasil. Obrigado pela atenção, esperamos vê-lo no próximo episódio.